Tá fazendo exercício vocal? Para poder ficar com esse Vai melhor. cantar para mim? Não, não vou chegar tanto. Isso foi um vício benéfico das aulas online, né, por causa da universidade. Então a gente se empenhou para poder produzir aulas mais interessantes. Então esse exercício da dicção, do aquecimento da voz, eu fazia sempre. Aí toda vez que eu tenho que Legal. conversar com alguém, aí eu faço um aquecimentozinho para poder não embolar na dicção, para poder ficar com uma oratória melhor e etc. Isso tem a ver É, com o teatro também, né, Daniel? Depois você vai me contar um pouco, totalmente, totalmente, porque eu também né? tenho essa experiência lá do teatro, fiz aulas de canto também, etc. Então a gente tem esse hábito do aquecimento da voz, né? O corpo como um todo no teatro, e a Muito voz legal. também é corpo. E aí a gente precisa fazer esse tipo de aquecimento vocal também. Bom, queria te agradecer tua participação aqui hoje. Você está aí em Aracaju, né, em Sergipe, agora, né? E para a gente, nossa, é uma honra a gente estar conseguindo se comunicar aqui de São Paulo, aí com vocês, com esse Nordeste, com essa cultura tão rica, tão bacana. Uhum. E eu acho que talvez você tenha sido a primeira pessoa que eu entrevistei, apesar que eu já falei com o Zanin também, né? E ele atualmente está morando aí, né? Ah, Acho meu que colega. ainda, né? Porque ele é um meio Tá, tá. peregrino aí pelo Brasil. Acho que ele não sai daqui tão cedo, viu? Que ele é meu colega na É, universidade, então é. então, ele está na universidade e ele me falou bastante de você, porque ele é nosso representante regional aqui, né, do Uhum. Nordeste. Então, bom, queria te agradecer, prazerzão estar falando contigo e a gente ainda não se conhecia assim, né, no Olá, que tal? Pero eu já dei uma pesquisada um pouco na tua vida aí para a gente conversar e eu queria saber para a gente começar, para dar início nessa entrevista, né? E saber um pouco da tua trajetória, como é que o Flamengo entrou na sua vida? Eu sei que você tem várias linguagens aí artísticas dentro do teu mundo, né? De Uhum. conteúdos e tal. Mas especificamente do Flamengo, como que isso começou? Certo. Então, eu agradeço também, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar conversando aqui com você, que é uma referência do Flamengo também no Brasil, né? Eu já tive a oportunidade de fazer um curso com você há anos atrás, aí nessa minha trajetória. Eu vou falar disso. Talvez você não lembre, porque acho que foi uma das poucas vezes que você veio, que você foi a Salvador. E isso foi lá Uhum, em 90 e alguma coisa, 98 por aí, ou no comecinho dos faz anos tempo, 2000. é. Aí conversando a gente vai se encontrar. Inclusive uso o material até hoje nos meus trabalhos, mas aí eu vou contando e a gente vai se encontrando nesse caminho. Eu Olha, ingressei no Flamengo lá em Salvador, no Cabalheiros de Santiago, com a professora Margarete Lusquinhos, que você deve saber quem é também, porque Margarete eu tô também. atrás da Margarete, por favor, Margarete, e ela já tinha que estar aqui sentada, sendo entrevistada, mas ela foge de mim. Mas eu vou pegar ela aí, porque ela tem que ela, é, participar dessa entrevista, meu. Ela é uma das ela é primeiras que tímida, viu? começou aqui, né? Aí, Isso. Salvador. Ela é tímida, é por isso que ela foge das coisas, é porque ela é tímida, mas ela é uma pessoa super disponível, com certeza a gente eu vou falar com ela. Vou seduzir Margarete para Ai, poder. dá essa força para mim, Daniel, falando sério. Pode deixar. Porque ela super importante está aqui também, e Claro, Cavadeiros de Santiago também é um nome que eu já ouvi falar tanto, 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 muito importante, sim, né? com Mas volta certeza. lá, me conta, desculpa. Então, eu chego ali no Cabaré de Santiago entre 97 e 98. Eu não tenho muito mais essa precisão, porque a história a gente acaba editando um pouco dela. Eu já não me lembro mais assim se foi 97 ou 98. Eu sei que foi em um desses anos, porque em 99 eu entrei na universidade, no curso de dança da UFBA, e eu já estava fazendo flamenco, pelo menos há um ano. Então, por isso que eu digo, foi Uhum. entre 97 e 98. Eu tenho um amigo da época também que disse que é 97, mas eu acho que ele entrou depois de mim. Mas enfim, essas pequenas confusões, assim, que com o tempo a gente vai esgarçando um pouco e já não tem uma memória tão fresca, né?
Mas aí, Aham. então, o Caballeiro de Santiago é uma instituição espanhola lá em Salvador, e como a grande maioria dos espanhóis em Salvador é de descendência galega, o Caballeiro de Santiago, obviamente, era dirigido por toda uma diretoria composta por descendentes de galegos, ou Uhum. mesmo galegos que foram morar em Salvador. Então, a gente Sim. tinha, Débora, naquela época, um conhecimento do Flamengo, eu não digo nem a gente, né? Mas, assim, era o conhecimento que Margarete tinha e que compartilhava ali com a gente naquele momento, era uma coisa ainda muito centrada na reprodução do que a gente imaginava que acontecia nos tablados espanhóis. E com um Certo. distanciamento muito grande, porque a gente não tinha música ao vivo, então a minha introdução no flamenco foi com música de CD, e isso demorou bastante até mudar essa perspectiva, e muito naquele repertório do senso comum, né? Gypsy Kings, as rumbas e tal. Então a gente fazia aquela coisa do imaginário do movimento, sem necessariamente trabalhar os palos que a gente conhece hoje. Então Certo. era coreografias criadas para aquela música do CD que era bacana, que era legal, e aí em determinado momento isso virou um modismo também, né? Porque vieram as novelas, e cada novela que Uhum. surge, que traz uma temática da dança, a dança bomba naquele momento, porque as pessoas começam a se interessar e vão procurar. Não foi o meu caso. Depois eu vou contar qual foi a minha primeira aproximação com o Cabalheiro de Santiago e com o Flamengo. Mas esse foi o contato que eu tive na primeira vez, aí eu já vou falar disso agora. A primeira vez que eu vi uma apresentação de Margarete com o Cabalheiro de Santiago, com os alunos que ela tinha naquele momento, e com a professora que dava aula junto com ela, que era Bárbara. É Bárbara? Não me lembro. A gente chamava ela de Bá. Eu não me lembro se era Bárbara ou se ela tem outro nome. Acho que tem Aham. outro nome, não é Bárbara não. Eu, na época, eu cantava no coral do Hospital Aliança. Eu não trabalhava lá, mas aí o coral abriu espaço para parentes dos funcionários que cantavam no coral, e eu tinha interesse na realidade de trabalhar no Hospital Aliança, né? Isso foi um trauma que eu Aham. arrastei por muito tempo. A minha formação a nível médio é em contabilidade, eu sou um técnico em contabilidade. Então, na minha trajetória, Contabilidade? Ah, exatamente. hum. Então, até chegar na dança, até chegar no flamenco, eu passei por alguns lugares, até que a arte foi realmente criando aproximações, e eu assumi isso na minha vida com força no momento em que eu escolhi me dedicar à dança, né? Aí eu fui para a universidade, fui me especializar e etc. Aí já tem Claro. um aluno dando risada aqui com as informações. Débora, você é que nem eu, viu? Daqui a pouco eu vou precisar fazer isso também aqui, poder ler, Não, viu? o Daniel, você não está entendendo. Eu tenho 18 graus de miopia, 18, Meu 17. Eu sou Deus. cega, eu tô de lente de contato. Mas, gente, eu vou ter que fazer assim de vez em quando, tá? Desculpa. Tá tudo bem, te Cega compreendo. total. Meu grau é infinitamente menor, mas eu preciso fazer isso também já. Não, e assim, eu adoro ler os comentários das pessoas, mas eu não enxergo. Então, se você vai lendo, você vai me falando, tá bom? Tá, pode deixar. Virgínia foi uma aluna minha por muitos anos, ela também foi do Cavaleiro de Santiago. Saudade de você também, Virgil. Eu gosto de chamar ela assim. Então, aí o meu primeiro contato foi no momento em que o hospital, acho que a cada 15 dias, trazia uma atração artística para que os funcionários assistissem. E aí, nessa vez que eu estava lá no coral, eu acho que eu tinha um ensaio, alguma coisa assim, teve a apresentação do grupo de dança flamenca do Cavaleiro de Santiago. Então foi aquele primeiro impacto, fui arrebatado totalmente por aquela coisa que eu vi ali, que não era nem, Débora, não era uma buleria, não era nada. Assim, era a música de CD, como eu falei para você, Sim, tocando lá. Eu não me sim. lembro as músicas, obviamente, porque já tem muitos anos. Mas era alguma coisa ali do Gypsy, no máximo de Camarão, mas alguma coisa muito, 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 muito simples. Ainda assim, aquele movimento, aquele impacto do sapateado, aquelas roupas, aquela virilidade dos homens, aquilo me chamou muita atenção e me Ah, fez isso que eu querer queria te demais. perguntar. Tinha homens dançando, o grupo era grande, como que era? Você pegou um pouco por aí. Naquele momento, não era um grupo grande, mas Margarete sempre teve muitas alunas. E naquele momento eu acho que tinham dois homens, ou um só.
Um deles era o namorado dessa outra professora e dançava muito com o grupo de Margarete. E o outro era um Aham. aluno de Margarete. Então aquilo me chamou a atenção, né? A possibilidade de ter ali numa dança, ainda que para mim não fosse um problema se tivessem só mulheres, mas Lógico. aquilo me puxou mais, né? Porque a gente queria uma identificação mais imediata com aquilo que a gente está vendo. Então eu me interessei e fui procurar o Cabalheiro de Santiago. E nesse dia, aí eu falei com ela, né? Falei com Margarete, ela disse, olha, vai assistir uma aula, então vai fazer uma aula, me disse os dias que aconteciam. E aí eu fui nesse dia, cheguei lá às 18 horas, acho que eu saí 21, porque eu acabei fazendo todas as aulas daquele dia. Que eu já estava Legal. muito. Mas me fala uma coisa, a Margarete dava aula no Clube Espanhol? Onde que era mesmo? Olha, Margarete, quando eu comecei a fazer aula com Margarete, ela só dava aula no Cavalheiro de Santiago. Mas eu acho que houve algum momento muito rápido na história lá de Margarete dela ter dado aula, ou então ter feito aula no Clube Espanhol. Porque o E o Clube Espanhol, Cavadeiros de Santiago, então, era uma escola de sim. flamenco. Não, o Cavalheiro de Santiago é, como é até hoje, uma escola de idioma, principalmente. Ah, E ok. então, teve ali, paralelamente, não é o carro-chefe do Cavaleiro de Santiago, a dança espanhola. E sempre Certo. dividida entre dança galega e flamenco. Porque, como eu falei no princípio, né, a maioria dos espanhóis na Bahia são descendentes de galegos e eles mantêm a cultura. Então, a gente Sim. aprendia, ao mesmo tempo, as danças galegas e as danças flamencas, que eram naquela condição que eu já te falei, né? Música de CD e Ah, que etc. legal. Então, você também teve a formação do folclore da Galícia. Seria super Sim, legal isso sim, também, né? Porque sim, a gente acha que não, mas a dança regional é super enriquecedora, né? Para o sim. E trabalho é também. lindo, né? Lembra um É pouco lindo. o espaço das nossas quadrilhas aqui no Nordeste. Eu dancei munheira, dancei rota, eu já não me lembro mais Ah, é os lindo. nomes, mas assim, era gostoso também. Eu chegava em um momento que eu não aguentava mais de gaita de fole, mas, mas eu gostava, né? Eram aqueles saltinhos, o espaço, eu me divertia junto com as meninas. Tem algumas delas aqui, inclusive Virgínia também dançou muito. Ela falou aqui nesse instante com a gente. Virgínia dançou Legal. muito essas danças gallegas comigo e outras meninas que daqui a pouco devem estar entrando por aí. E aí, então, esse foi o meu primeiro contato. Cheguei lá, fiz todas as aulas daquele dia e imediatamente Margarete me cooptou, porque tinha um pouco. Virgínia, está me falando que nem eu. Tinham poucos homens, né? Como eu falei. Acho que Aham. para além daquele aluno e o namorado da professora, eu não me lembro se tinha outro. Tanto que por muito tempo, Débora, eu fui ou o único aluno de dança flamenca de Salvador e, posteriormente, o único professor por muitos anos. A gente teve um amigo que, infelizmente, faleceu muito cedo, Vitor, faleceu com 22 anos de idade. Ele dançava com a gente. Vitor também foi namorado de Margarete. Ele dançava muito bem, conviveu com a gente um par de anos legais, assim. Mas, infelizmente, ele faleceu e aí eu voltei a ser o único que dançava, o único que ensinava e tal. Vitor também já estava dando aula na época. Mas aí, essa escassez existe até hoje. Sobretudo em Salvador. Me Diga. fala só um pouquinho se nessa época tinha Verdade. alguém que fazia parte do grupo junto com você, que está até hoje no Flamenco. Quais eram essas pessoas que faziam parte do grupo? Como que Menina, foi? tem, Quanto tempo que esse grupo você teve nesse grupo? olha, meu Deus, eu fiquei no Cavalheiros, acho que uns 6, 7 anos por aí. E nesse período todo, tiveram algumas meninas que, quando eu saí do Cavalheiros, me acompanharam, né? Que eu fui dar aula em outro lugar, e muitas Uhum. delas foram comigo, e tem algumas delas até hoje que seguem no Flamengo. A grande maioria não mais com Margarete, mas com outras professoras. Muitas delas fizeram aula comigo também. Virgínia é uma dessas. Virgínia dançou. Eu não sei se Virgínia foi da mesma época em que eu entrei ou se ela chegou um pouquinho depois, mas ela é uma dessas pessoas. Célia aí tá Qual é o atenta. sobrenome da Virgínia? Fala para mim que eu não enxergo nada. Clecim. Ah, tá. Clecim. Célia está dizendo aí, tem muitas dessas. Célia também foi uma dessas pessoas que dançou. A gente conseguiu ter um grupo muito bacana no Cavaleiro de Santiago. Isso bem Ah, depois, já com as influências de Yara, com a participação. Aí a Virginia está dizendo que foi um pouco depois.
depois de mim. Com a participação de Eduardo, que entrou aí nesse instante também. Eduardo foi um cara que deu um suporte incrível para a gente nessa transição da saída da música do CD para a música ao vivo. Porque a gente também, Eduardo sempre foi um pioneiro em Salvador, na Bahia, Sim. relacionada à música ao vivo no Flamengo, né? Você Eu está me falando do lembro, Eduardo Bertuzzi. Bertucci, exatamente. Eu me lembro que Ah, pouco ele está tempo. aí, Bertuzzi? Ele tá, ele Não tá sim. enxergo nada. Ó, a vizinha tá Mas começando a peraí, fazer. não vai tão rápido. Diga. A Ó, gente ele tá. tem você dentro do grupo, esse grupo trabalhando com CD. Como que o Isso. Eduardo chega, ele vai para o grupo, ele era o músico oficial que estava ali, que trouxe a música ao vivo. Que momento que aparece Yara e Fernando de la Rua? Você lembra as Então, datas? Quanto tempo faz que você estava no grupo? Isso eu acho que para a sim. gente é legal saber. Eu devo ter entrado ali mais ou menos entre 97 e 98. E eu me lembro que uma Uhum. das primeiras danças que eu aprendi, que era uma coreografia de música de CD, foi a Bandeira de Bizet, que era. Que lindo. Então, Sim, aquela maravilhoso, coisa da ópera. super básica, exatamente, da ópera. Super basicona, que a gente aprendia, que Margarete ensinava. E aí eu me lembro de ter feito uma apresentação com o Eduardo. Eu acho que foi a primeira vez que eu dancei com o Eduardo tocando. Ele reproduziu essa habaneira na Ai, que lindo. guitarra. E a gente dançou Uhum. no Jockey Club lá de Salvador, alguma coisa assim. E aí, esse foi o meu primeiro, ou um dos primeiros contatos com o Eduardo, e deve ter sido também entre 97 e 99, porque aí eu já estava entrando na faculdade e ele já estava por lá também. Lá pelo ano 2000, 2000 e alguma coisinha, é que a gente começa a ter mais contato com Yara. E nisso vocês já estavam aí no Sudeste, ó, anos-luz na frente da gente, porque a Lógico, formação era é outra, o acesso era outra outro. formação, né? Exatamente. E aí, isso foi... obrigado, Bertucci. Ele dizendo, ó, foi em 99. Perfeito. Então me ajuda aí. Ajuda aí, Edu. E aí eu acho que foi lá pelos anos 2000, 2000 e alguma coisinha, que a gente começou a ter um contato mais efetivo com Yara. A gente fez uma turnê pela Galícia de, acho que quase uns 15 dias, mais ou menos, e aí a gente foi dançando dança gallega e dança flamenca, naquela pegada, né? A gente já tinha Na ali, eu acho, Galícia, que da Galícia. maravilhoso! Essa foi uma das melhores experiências da minha vida. Acho que foi, inclusive, foi a primeira vez que eu saí do país e foi um orgulho isso para mim, né? Eu já estava ali no investimento na carreira de dançarino mesmo, me dedicando à dança, já tinha entrado na universidade. E aí nós fizemos essa viagem, ficamos um tempo lá, o Cavaleiro de Santiago financiou tudo. E aí quando voltamos, Margarete me empurrou para dentro da sala de aula, para poder dar aula de flamenco Ah, junto. aí foi que você começou isso que eu ia te perguntar. Mas espera aí, Daniel, um detalhezinho só. Quando você entra para o Flamenco, sua formação com corpo não era nenhuma? Você nunca tinha feito nenhuma linguagem corporal de nada? Não, menina, porque o que aconteceu na minha vida foi o seguinte: eu saí do ensino médio técnico em contabilidade e tentei seguir a carreira, né? Então, eu fui procurando alguns trabalhos que me aproximassem daquilo. Então, Entendi. eu não me lembro exatamente quando eu saí do ensino médio, mas eu fiquei alguns anos nessa tentativa e eu trabalhei de tudo. Eu trabalhei em loja de material de construção, eu trabalhei em loja de eletrodoméstico, Arapuã, que não existe mais, né? Você deve se lembrar, Sei, talvez, a loja dessa, da Rapuã, né? nossa. Eu trabalhei em farmácia de manipulação e meu último trabalho nesses ramos, assim, diferentes da arte, foi numa loja de material de construção. E aí, depois disso, eu Entendi. não conseguia mais me encaixar em lugar nenhum. Era um momento, sempre foi um momento de crise pra gente, né? Mas Claro. ali eu já tinha distribuído currículo pela cidade inteira, não achava nada em lugar nenhum. E aí foi nesse momento que eu entrei no coral do Hospital Aliança para me ocupar com alguma coisa que me interessava Certo. naquele momento. Foi aí que eu comecei a procurar alguma coisa ligada à dança que eu pudesse trabalhar. E aí eu vi um anúncio de jornal relacionado à dança de salão, assim, como era, meu Deus? Era cavalheiros, contrata-se cavalheiros para dança de salão.
era um momento em que começava a surgir aquele aluguel do cavaleiro nos bailes noturnos. Sei, sei. Nos Lembra? salões. Isso, exatamente. Então as damas iam lá, compravam uma ficha, alugava aquela dança e aí o cavaleiro ia dançava com ela e tal. Então eu vi esse anúncio e achava naquele momento que dança de salão era simplesmente dançar na festa, ou seja, lá onde Aham. fosse, né? Estou dançando no salão, para mim era só isso. Foi aí que eu comecei a ter contato mais estreito com a dança, pela dança de salão. Eu entrei primeiro na dança de salão, depois eu fui para o Certo. Ah, flamenco. que legal. Uhum. Então, o meu conhecimento de corpo, de técnica específica, de movimento, começa com a dança de salão, logo em seguida o flamenco. E aí, Tá. depois de um Entendi. tempo já com o flamenco, eu acabei saindo da dança de salão, fiquei um tempinho bom e fiquei me dedicando só ao flamenco e às coisas da universidade. Eu fui fazer um curso preparatório, porque na época, no momento, a UFBA ainda tinha uma prova de teste de aptidão, eram Aham. quatro dias de prova, aí a gente fazia a prova de balé clássico, dança moderna, improvisação, rítmica, tudo isso. Então eu fui me tentar, fui me preparar para poder fazer esse teste e entrar na universidade. Ah, Entrando, que aí legal. foi em 2000 que fizemos essa viagem. Na volta, a Ah, Margareth me isso, volta para ligou. Galícia, voltou da Galícia. Imagina que maravilha, Jesus, Pois é, que foi lindo. A Galícia é incrível. maravilhosa, né? Eu não conheço, mas eu Ai, tenho nossa, essa mania de ficar só na Andalucia, né? Pelo amor de Deus, tem que conhecer a Galícia. vale É, muito a pena. É é, um lugar muito gostoso, agradável, incrível. prazeroso, é incrível. E aí é a partir dos anos 2000 que a gente começa a ter um contato mais estreito com Yara e com Fernando. E, Certo. obviamente, com o Eduardo dando esse suporte para a gente. Né? Então, nos momentos em que Yara e Fernando, mais Yara do que Fernando, na verdade, né? Vinham para o Brasil, que ela. Yara faz isso até hoje, né? Ela vem para o Brasil e sai pingando de lugar em lugar, dando É, cursos, etc. Então foi nesse momento que ela começou a descer um pouquinho mais aqui para o sim. Nordeste. Descer não, né? Subir um pouquinho mais para o Nordeste para poder atualizar a gente também. Foi aí que a gente Ó, começou a ter um contato mais aproximado. Aí, isso também foi a formação de Eduardo também, porque a gente também não tinha, né? Como só tinha ele de guitarrista, ele também não tinha outros guitarristas para poder trocar ideias, etc. Então a galera estava toda aí no Sudeste. Então claro. essa E me fala só comunicação. uma coisinha. A Bahia sempre foi e continua sendo e vai ser um lugar de percussionistas. Não tinha Sim, ninguém que tocava carrom ainda nessa época. Na verdade, a música que você está me contando era basicamente a guitarra flamenca. Apareceu alguém exatamente. cantando, apareceu alguém tocando carrom ou Ao, percussão. ao longo dos anos, essas pessoas foram aparecendo. Eu me Tá. lembro que talvez a primeira experiência com percussão que a gente teve foi com Diógenes. Eduardo pode ajudar a gente aí. Foi com Diógenes, que é um músico de lá de Salvador. Se eu não me engano, ele era também da escola de música, eu não tenho essa memória muito fresca. Mas eu me lembro da primeira experiência percussiva no flamenco, para além do toque de guitarra flamenca, foi com Aham. Diógenes. Aí depois Ricardo Catalá chegou com a percussão também. Ricardo também é guitarrista hoje. É. E aí passaram outras pessoas por tempo mais curto. Ó, o Eduardo está dizendo aqui, Hermógenes. Ele está concordando É, comigo. Hermógenes. Ah, sim. Já tinha Maravilhoso. ouvido falar em outras entrevistas do Hermógenes. Nossa, ele é sensacional, espetacular. Um cara incrível, incrível, criativo, acessível, disponível. É um cara fantástico. Então, essas foram as primeiras experiências com a percussão. E aí depois veio o Ricardo. Cantando, a gente teve mais dificuldade. Eu não me lembro no Cavaleiro de Santiago quando foi que a gente teve essa primeira experiência com cante e nem quem era essa pessoa. Eu me lembro muito mais depois que eu saí do Cavaleiro de Santiago, que comecei a criar outras redes de contato e aí trouxe Certo. outras pessoas para poder. Eduardo continuou comigo também, com Margarete. Eduardo também me deu esse suporte por muitos anos, quando eu saí do Cavaleiro de Santiago, fazendo a direção musical dos meus espetáculos. E aí depois apareceram Ivete Andrade,
Pepa Chacon, que era uma Peraí, espanhola que... mas volta um pouco. Vamos. Eu Diga. quero saber que você estava falando, que é uma coisa importante, quando você começou a dar aula. Margarete te Tá. chamou para falar, você vai começar a dar aula. Como é que foi isso, né? Porque às vezes a gente fala, gente, como é que eu vou dar aula de flamenco? Eu vou cair assim de paraquedas. Como que foi esse momento, né? Porque é importante também, né? Hoje você continua sendo professor e essas primeiras experiências ficam muito pra gente, né? Exatamente. Célia tá lembrando aqui maravilhosamente que possivelmente foi Diego Zarcon, acho que é Zarcon, né? Darcon, ah, que Isso. foi, Que ia bastante para Salvador, sim, eu lembro. provavelmente deve ter sido com ele que a gente teve essa primeira experiência com Aham. música. Ah, teve bola também, Eduardo. Bem Ah, lembrado. o Então, Bola o foi para bola, Salvador também. Verdade. bola é argentino, eu acho, né? Não, Espanhol. o El Bola é espanhol mesmo. Ele é espanhol, né? E teve Daniel também, Daniel Aceituno, que gravou um CD maravilhoso com o Eduardo, com direção de Eduardo. Ó, gente, não lembrava de jeito nenhum de Daniel. E nosso CD é incrível. Daniel tem uma voz, nunca mais tive notícia dele. Tem uma voz maravilhosa e fez um trabalho belíssimo com Eduardo. Mas enfim, temos aí já, essa memória já viva, né? Diego e Daniel. Então, entrei em sala de aula. Eu acho que como a grande maioria das pessoas que entram em sala de aula achando que não está preparado para aquele momento. Então, comigo Aham. não foi diferente, né? Apesar de, em pouco tempo, porque eu entrei lá por 97 a 98, em 2000 eu comecei a dar aula. Apesar de ser pouco tempo para entrar em sala de aula, eu fazia muitas aulas. Eu fazia praticamente todas as aulas de Margarete, do iniciante ao avançado. Então, acho que Que também foi por ótimo. isso, eu acho que também foi por isso que ela se sentiu confiante em abrir o espaço da sala de aula para mim, né? E era uma forma também de ampliar a participação de pessoas para, enfim, né? Para o cavalheiro, para... Tinham outras pessoas dando aula fora a Margarete antes de você entrar? Tinha essa outra professora que eu falei para você, Bá, eu não sei A se Célia... Bárbara, você não lembra o não tinha um... sobrenome, né? Eu não sei nem se é Bárbara, viu, Débora? Eu me lembro que talvez seja um nome bem diferente e ela gostava de ser chamada por Bá. Bah, Teve tá. também, acho que, não sei se no mesmo período que eu comecei a dar aula, a sobrinha de Margarete, Camila, também começou a dar aula, e Vitor, que era esse rapaz que dançava com a gente, que era o namorado de Margarete, Certo. também começou a dar aula. Então, quando eu comecei, acho que Bá não estava mais dando aula, não. Então, éramos Margarete, Camila, Vitor e eu dando aula no Cavalheiro de Santiago, lá nesse Certo. período de 2000 e alguma coisinha. E aí, Legal. veja como o Flamengo tem uma importância tão grande. Eu me emocionei um pouco. O Flamengo tem Ah, que uma... lindo! Não, porque é a minha Emociona formação. assim. É, é a minha formação, sabe? O Flamengo tem uma importância Claro. muito grande na minha vida, porque foi a partir do momento que eu entrei em sala de aula, para dar aula de Flamengo, que eu me descobri como professor. E eu descobri que o meu caminho na formação em dança não era necessariamente aquele que eu imaginava quando eu entrei na universidade, sabe? Então foi esse exercício do ensino que foi me mostrando de fato qual que seria o meu caminho na dança, no flamenco e como artista também, né? Porque eu sempre E tentei você ama dividir. ser professor, né, Daniel? Gente, eu descobri, Débora, eu nunca pensei em entrar na universidade, apesar de ter feito bacharelado e licenciatura na UFBA, eu nunca pensei na sala de aula, eu nunca me vi nesse lugar do professor. E o Uhum. Flamengo me fez descobrir isso, Que sabe? legal. Porque foi a minha primeira experiência ensinando e eu me descobri naquele lugar como um lugar de apaixonamento também. Não só estar no palco como artista, ou no teatro, ou dançando, ou interpretando um texto, seja lá o que É. fosse. Isso ainda é hoje para mim uma necessidade muito grande. Mas o fato de estar em sala de aula também era uma coisa que eu entendi a partir daquele momento que me preenchia muito como ser humano, né? Uhum. A possibilidade do compartilhamento da experiência que eu já tinha, a possibilidade de ensinar alguma coisa para alguém, sobretudo quando esse alguém
não tinha qualquer experiência com o movimento, e aí chega no final do ano, ela pode dançar uma coreografia com acuidade musical, com percepção de corpo, com uma mudança de postura e de atitude também. Eu estava até conversando hoje isso na minha turma de TCC com alguns estudantes, que o movimento faz com que a gente também mude a nossa postura, não só corporal, mas de atitude para o mundo, né? Então, o movimento Total. tem esse poder também. Então, eu conseguia ver isso naquelas mulheres, que sempre foram, né? A grande maioria das minhas alunas de estudantes flamencos sempre foram mulheres. E aí eu conseguia ver, não só no corpo, mas pelo depoimento que cada uma delas. Poxa, Daniel, mudei tanto algumas coisas, alguns aspectos na minha vida, de comportamento mesmo, por causa do flamenco. Porque tem essa coisa assim, né? Que a gente cria uma postura diferente do nosso dia a dia. E quando a gente consegue levar essa postura para o dia a dia, é uma postura de enfrentamento do dia, de enfrentamento da vida, Total. né? Então eu costumava dizer muito assim, gente, sabe qual é a postura do Flamengo? É aquela em que você está naquele momento assim de estresse absoluto, que você está chateado, que você precisa tomar um ar, e aí você faz, pronto, é esse o lugar. É aqui que você tem que ficar para poder dançar flamenco. E é essa postura que você tem que levar para a sua vida, né? Então, muitas delas diziam assim, nossa, me lembrei de você, porque eu estava num momento super complicado, então puxei um ar, ok, agora eu vou sapatear meu sapatinho aqui, vou fazer o que eu quero, dizer o que eu preciso, etc, etc, etc. Isso era fantástico. Que legal. Então, cada vez mais, né, a partir desses depoimentos e do que eu via na mudança dos corpos, eu fui me apaixonando cada vez mais por aquilo. Então, eu fui entendendo que o Porque meu caminho na o dança... ensinar é uma troca, né, Daniel? É uma troca. Claro. Sim, É sim, de sim, mão sim. dupla. Então, o que enriquece a nossa alma, né? Eu, às vezes, estou aquele dia que, sei lá o que aconteceu, caiu tudo na minha cabeça, eu entro na sala de aula, eu falo, meu Deus, obrigada por eu ter essa profissão, porque eu amo também, Sim, né? Eu sou uma sim, apaixonada pelo ensino e assim, sempre me alimentando do outro, né? E podendo alimentar o outro de alguma forma. É muito gostoso, né? exatamente. E o mais fantástico é quando a gente entende que é, quem está aprendendo nos ensina a ensinar, né? Quando a Total. gente entende isso, aí essa troca ela fica muito mais potencializada, porque a gente Uhum. consegue trabalhar num grau de horizontalidade sem aquela pretensão da detenção do conhecimento, né? Eu não estou Total. aqui simplesmente é, dando para você o meu conhecimento, depositando em você. Não, muito pelo contrário, eu estou compartilhando o conhecimento que eu tenho com você e você vai compartilhar o seu comigo. E é nessa troca que eu aprendo a ensinar também, né? Então, essas foram as descobertas que o Flamengo me proporcionou e que eu arrasto até hoje na minha vida, né? Eu acho que eu só Que estou no legal. lugar que eu estou hoje por causa do Flamengo. Eu não digo nem a dança de Mas salão, não que foi fala do uma... hoje. Espera aí. Ah, tá bom. Então, Então, a mas gente eu está só estou falando, aqui você hoje. entrando na sala de aula, É, começando a dar aula, você ficou 7 anos com Cavadeiros de isso, Santiago, e aí isso, você foi o quê? Tomar seu rumo? Você foi exatamente. se lançar aí, você como professor e outro tipo de trabalho. Exatamente. Teve aquela coisa, né? Aquele rompimento do cordão umbilical, que não foi com Margarete, mas sim com a instituição, até porque eu e Margarete somos Uhum. amigos queridíssimos hoje. Oh, Virgil, obrigado, amor. Da minha Que bom, inspiração. né? Isso é maravilhoso. É lindo, lindo demais. Sim, somos amigos queridíssimos até hoje, eu e Margarete. E aí eu saí do Cavalheiros e eu tinha que continuar a minha vida, né? Então era o que eu fazia naquele momento, era a minha fonte de renda. Então eu vou dar aula em outro lugar. E fui procurar outras academias de Salvador e prontamente fui recebido, porque aquilo que eu te falei, né? Não tinha dança flamenca como não tem até hoje em muitos lugares. Então as academias, naquela primeira oportunidade, assim, olha, estou oferecendo para vocês aqui uma coisa que vocês não tiveram nunca e possivelmente não vão ter tão cedo se não for comigo. Porque Margarete Aham. estava no Cavaleiro de Santiago, não ia sair como não saiu até hoje. O Clube Espanhol no Clube Espanhol, Zelinha, que era remanescente do Clube Espanhol, também com a academia dela, e La Vita também com a dela, então estava todo mundo já localizado. Eu estava naquele momento volante, estava avulso. Então,
era muito fácil para mim, até porque eu já tinha um conhecimento com muita gente em Salvador, né, donas de academia, etc. Então, na primeira que eu fui, que eu pensei assim, eu quero dar aula na Escola Contemporânea de Balé, lá em Salvador, de Fátima Soares. Eu quero ir para lá. Falei com ela, tô livre. Quer? Quero, Dan, venha. Não demorei nada. E aí fui para lá, algumas alunas minhas, a grande maioria, na verdade, foi fazer aula comigo. Então, foi esse momento de ruptura que eu fui para a primeira escola lá em Salvador, que foi com Fátima Soares, na Escola Contemporânea. Aí de lá fui para Teresa Sintra, e de Teresa Sintra, meu Deus, eu acho que foi quando eu resolvi abrir o meu próprio espaço. A gente já entra nessa Ah, parte? que legal. Então você chegou a abrir seu espaço. Na verdade, nesses outros lugares, você era um professor da modalidade flamenco dentro das escolas, né? Isso, exatamente, exatamente. E aí aquela coisa de escola, né? Eu mesmo no Cabalheiros, eu já ficava pensando assim, poxa, eu queria me desprender um pouco dessa necessidade que todas as escolas têm de chegar no final do ano e montar uma coreografia para resolver aquela finalização ali, né? Como se fosse para dar uma satisfação para a família, para a comunidade, de que aquele trabalho foi feito e no final das contas culmina numa apresentação. Então eu sempre tive essa inquietação e por isso também vinha a necessidade de ter o próprio teto, para poder fazer ali debaixo daquele teto o que eu quisesse. Né? Se eu quisesse preparar um espetáculo e repetir ele consecutivamente, todos os anos que eu achasse que deveria fazer, eu ia fazer isso e foi isso que eu fiz na realidade. Eu montei. Certo. Bom, já entramos aí? Como é que você quer? Já. É, Agora sim, é seu trabalho. tá. Você montou o quê? Qual era a nova proposta aí, diferente do que você estava refletindo? Então, saindo desse âmbito das academias, eu me associei a uma amiga queridíssima, Roberta, lá de Salvador, e aí nós alugamos um espaço na Pituba. De valor econômico. Alexa, pare. Alexa, pare. Ai, Alexa. Falei, Tá nossa, aqui com alguém uma está dando ligação. alguma informação aí do lado. Eu nem falei com ela. Então, alugamos um espaço, reformamos a casa toda e abrimos a Confraria Espaço Cultural. Então, ali eu dava, e aí já tinha um monte de alunas que já vieram do Cabalheiros, que vieram da Contemporânea, que vieram de Teresa Sintra, e foram fazer aula comigo. Eu cheguei até, acho que umas 40 alunas, mais ou menos, nesse Mas lugar. como que é essa confraria? Era só um espaço de dança ou você fez outras coisas? Era um espaço cultural. A Tá. intenção era que a gente a intenção era que a gente movimentasse aquele espaço com toda e qualquer possibilidade de cultura que a gente tivesse chance de mover. Então ali a gente fez brechó, a gente teve exposição, fizemos apresentações, fizemos festa. Olha, as festas que era o que a gente mais fazia. Todas as Que ótimo. final de semana era terminar a aula e a gente tinha um espaçozinho no fundo que era tipo uma copa com geladeira, fogãozinho e tal. E aí a Ah, que gente delícia. levava comida, bebia, ficava lá até altas horas. Depois a gente ia para casa, eu e a mulherada toda. Então a Aham. ideia era fazer desse lugar um ponto cultural na cidade. Oxente, sério, digo sim, a gente enchia a cara da confraria aí, ó. Ué, Levávamos. normal dos flamencos, quem não enche a cara, né, Eu gente? Pelo acho. amor. Levava. Olha isso, Débora. Era a última turma das mais avançadas, eram acho que 12 mais ou menos. Cada uma de nós levava uma garrafa de espumante e tomávamos tudo. Saíamos de lá Que felizes delícia. da vida. Esse também foi um dos momentos mais queridos da minha vida, assim, mais importantes também, sabe? De uma mudança muito Uhum. significativa no meu modo de lidar com o Flamengo, no meu modo Claro. de amadurecimento profissional, né? Porque eu já não era Uhum. só apenas o professor, mas era o gestor de um lugar também. Então tinha outras preocupações. E foi aí também que eu entendi que essa parte da gestão não me apetece e não dá sempre para conciliar gestão e sala de aula, né? Você precisa sempre ter pelo menos alguém ali que gerencie as coisas para que você Aham.
como professor e como artista que eu sou, antes de qualquer coisa, lidar com essas questões que são da sala de aula e da produção artística, né? É Mas, enfim, difícil. essa foi uma... É muito difícil. Essa foi uma outra experiência também que eu fui descobrindo ao longo da existência da confraria. Então, foi na confraria que eu consegui dar asas a desejos antigos já com o flamenco. Não só pelo desejo de produzir novas coisas, como também pela frustração da falta do conhecimento. Porque a gente levou, Débora, ainda é, até hoje ainda é assim, né? Quando vem algum profissional de fora, não é sempre que a gente consegue trazer eles para o Nordeste, né? Claro. Porque é muito caro, porque não tem demanda, e aí acaba que até hoje é da mesma forma. Então eu tinha essa coisa assim, eu tinha um desejo muito grande com o Flamengo de ser um Fábio Rodrigues, um Stefano Domici, sabe assim? Caras que a gente olha e diz assim, meu Deus, esse cara é brasileiro? Impossível, né? Porque tem uma propriedade tão absurda com o flamenco de saber cantar, de bater palma enquanto canta, enquanto marca o ritmo no pé, de estar ali fazendo o negócio do baile, que é impressionante. Então, eu tinha esse desejo também. Mas aí, Claro. enfim, né? Os caminhos vão mostrando outras coisas pra gente, as condições também vão mostrando outras coisas, e aí eu fui me descobrindo em outros lugares. Então, a minha necessidade com o flamenco, desde a universidade, era pegar esse conhecimento e produzir outros significados a partir dele. Então, isso veio se potencializando na minha vida como pesquisador, como artista, até hoje. E aí, se der tempo, a gente chega nesse lugar. Então, com a confraria, eu me senti absolutamente livre para poder criar o que eu quisesse com o flamenco. E chamar de Sim. flamenco ou não. Para mim era flamenco, né? Mas quem Sim. visse, talvez dissesse, não, isso aí não é flamenco, mas bebe da fonte, etc. Isso também não me incomodava muito. E Eduardo também sempre comigo, apostando nas minhas invenções. E ele sempre esteve lá junto. E aí eu Mas então, Daniel, ah, quais eram essas fontes que você bebia além do Flamengo? Né? Porque, não sei, você tinha ligação com pessoas da dança contemporânea, da música, fora o Edu, outras pessoas de outras linguagens corporais, outras pessoas de outras linguagens musicais. Como que eu estou te perguntando porque eu sei que no final das contas, hoje você é um cara mega eclético, né? Quer dizer, eclético no bom sentido, assim, você se alimenta de várias artes. E o seu flamenco teve essa influência, né? E tem até sim, hoje, eu sim, imagino que sim, né? Que é o sim. seu caminho. Você está falando é o meu flamenco, mas o teu flamenco vinha da onde? O que é que você começou a observar no mundo fora o flamenco? É, mesmo no Flamengo, tinha umas figuras que também me deixavam muito curioso de conhecer, tipo Israel Galvão. Né? Eles já Hum, produziam umas coisas que eram bem transgressoras daquele tradicionalismo que a gente conhece, que acontece no tablado e etc. Tinha aquela Maria Pagés também, Parrés, aham. você deve, com braços belíssimos. Então, eu assistia muito, Que tinha vem muito. agora para São Paulo. Ah, né? Ela é maravilhosa, eu amo aquela mulher. E É. eu tenho muito CD, muito DVD de flamenco, de coisas que eu ficava Uhum. pegando assim que eu achava que eram mais transgressoras. Tenho DVDs dessa Maria Parrés fazendo espetáculo de flamenco no museu, não me lembro o nome agora, mas tem outras coisas que são assim, que fogem um pouco daquela linguagem tradicional, ainda que o movimento seja absolutamente tradicional, mas ele está em outro contexto, né? Ele está É. sobreposto em outro lugar. Então Uhum. isso gera novas percepções e novos significados para aquela coisa que a gente já conhece. Ou seja, eu estou vendo o flamenco ali, mas ele está dentro do museu. Então o que é que ele me diz agora? O que é que esse movimento me diz agora que ele não me diz quando ele está lá no tablado, né? Então essa Aham. era a minha inquietação, como o Celi falou aqui. Eu sempre tive mesmo essa inquietação. Então as minhas referências para além do flamenco são da dança contemporânea, são do teatro, por exemplo. Eu fiz parte durante muito tempo também, paralelamente ao flamenco, do Grupo de Mente, em Salvador, que hoje é uma produtora, não é mais grupo. E o de Mente foi um lugar também que expandiu
absurdamente o meu horizonte no que diz respeito à produção artística, porque o Demente era um grupo que não tinha uma definição específica se era dança, se era teatro, se era cinema, se era vídeo, se era musical, porque a gente fazia tudo isso ao mesmo tempo agora. Então, Aham. nas montagens das peças, e o Demente tinha um repertório muito grande de produção de peças, você podia encontrar tudo isso. Dança, música, vídeo, linguagem de videoclipe, tudo que estava lá. Então, o Demente também é uma referência muito grande. Tanto que quando eu vou fazer o primeiro espetáculo, depois de já estar na confraria, que eu chamei de Flamenco por Moura, tem algumas coisinhas que são de referência forte, coisinhas mais do humor, da piada, que eu Aham. levo para o flamenco, que são uma referência muito grande do Demente. E o Demente tem uma referência vastíssima na produção artística, tanto do teatro, como da dança, como do cinema. Que legal. Então, aí eu tento agregar ao flamenco essa outra linguagem que tem esse outro tipo de referência. E aí eu faço esse primeiro espetáculo, que é Flamenco por Moura, faço umas piadinhas e tal. Acho que é nesse primeiro espetáculo que eu faço um solo. Eu fiz um solo para uma professora que acabou não podendo dançar e eu dancei. E foi incrível, Uhum. porque eu me descobri ali fazendo outras coisas que eu ainda não tinha arriscado na cena para todo mundo. Na universidade eu já fazia algumas coisas, eu me preocupava com isso. Meu Deus, eu preciso, até porque a universidade também abriu esse horizonte, né? Eu não estava. Só uma perguntinha. Que ano que você entrou na universidade? Que ano que você saiu? 99 e saí em 2004. Tá, continua, só para ter essa referência também, né? Certo. E aí, os meus anseios também na faculdade, a partir das leituras, das discussões, etc., era pensar criativamente no flamenco de uma outra forma que não fosse da forma que eu já conhecia, como ele já está posto. Marina está falando, também está. Tá. Da forma como ele já estava posto. Porque eu tinha essa necessidade de criar outros significados para aquilo que era tão forte para mim. Pela necessidade da criação e pela frustração também. Pela frustração porque Sim, não tinha acesso, né? Então, assim, eu não ia conseguir chegar naquele lugar que era ali aquele modelo de referência como Stefano e como Fabinho. Então, eu tinha que produzir alguma coisa que fosse minha. Qual é o claro. meu, né? Qual é a minha virtuose aqui nisso? Qual é a minha necessidade de aparecer com isso? O que eu quero dizer com isso? Então, essas sempre foram as minhas perguntas que venho trazendo até hoje, mudando, obviamente, né, a roupinha delas, mas são as mesmas inquietações. O que, é que eu consigo Sim. produzir hoje, um cara com quase 47 anos de idade, que já não tem mais a mesma maleabilidade no corpinho que tinha quando tinha 20 anos de idade, né, que já não consegue fazer mais algumas coisas, que já não tem a mesma agilidade para sapatear que tinha alguns anos atrás, quando estava direto ali, dando aula, dando aula, dando aula, dando aula, dançando, Claro. dando aula, dançando, né? A gente perde. E depois de uma pandemia, depois de 2 anos de uma pandemia, totalmente estagnado. É... E agora? O que, é que eu falo agora? Não, mas então, bom, também estagnado por um lado, mas vivo para outras coisas por outro, né? Porque, Sim, pensando, né? Pensando o tempo inteiro claro, a assim. reflexão, né? O tempo todo, né? Isso, exatamente. Então, aí a confraria foi esse lugar assim, de movimentar o. Você quer falar? Não, eu queria te perguntar, então, nesse espaço, esses trabalhos dentro desse espaço da confraria, eles eram tablados, mas eram tablados com uma outra cara que não é o tablado convencional, é isso? Não era necessariamente um tablado, mas as salas foram pensadas para servir como se fosse. Para servir como um palco, não necessariamente um tablado. Certo. Então, tinha um chão maravilhoso que a gente sapateava gostosinho e tudo saía lindamente. Então, a gente fazia algumas coisas. Tinha uma luz que já era de refletorzinho, né, com gelatina, era uma luz para que a gente colocava uma corzinha. Tinha umas cortinas de fios nas portas para servir assim as salas tinham portas grandes, né? Então a gente podia entrar e sair por 3 portas pelo menos. Então o lugar também foi pensado para isso, para servir como um palco de apresentações.
Então, sim, Certo. podia ser um tablado, porque a gente fez apresentações lá Mas mesmo. tinha uma plateia que sentava para assistir, convencional, vai, vamos dizer assim. Aí a gente dava um jeito, né? Porque era de fato uma sala de aula. Então, quando a gente fazia alguma Uhum. coisa, a gente jogava umas almofadas pelo chão, uns tapetes e Sim. tal, reduzia o espaço de atuação para caber o público. E tinham pessoas também que ficavam em pé, que ficavam aí nessas portas, né? Assistindo do lado de fora do Uhum. jardim. Então, a gente dava um jeitinho de fazer com que o espaço acolhesse da melhor forma possível aquelas pessoas que estavam lá se disponibilizando para assistir o que a gente estava querendo compartilhar com a galera. Então a confraria foi esse espaço, né, de produção de um outro tipo de conhecimento com o flamenco, que não era mais o que eu estava habituado a fazer. E foi lá que, é, antes de Teresa Cinta, eu passei por outra academia, que foi o Palco 4. No Palco 4 eu já tinha um pouco mais de liberdade também, para poder criar algumas coisas. Uhum. Flamenco por Moura, inclusive, eu criei quando eu estava lá. E aí, saindo da Palco 4, foi que eu fui levantar a confraria Espaço Cultural. Lucila, meu E aí amor. você parou de fazer o show de final de ano. Não, eu continuei fazendo, só que ele não se Ah, bom. restringia ao final do ano. A ideia Aham. era essa. Então, eu não ia, porque eu não queria que fosse assim. A gente trabalhou um ano inteiro para chegar no final do ano apresentar uma coisa que vai morrer quando o ano virar. Não, a É. ideia não era essa. Então, foi aí que eu montei o Entre Carnes e Severinas. Esse foi o Hum. único espetáculo que, de fato, teve um empenho muito maior do que todos os outros, ainda com a parceria de Eduardo. Eduardo fez um Que ano trabalho que foi? Que ano que foi? em 2009. Meninas, me ajudem, elas estão aí, elas dançaram todas. Acho que foi 2009. Carmens e Severinas é um nome maravilhoso. Entre Carmes e Severinas. A ideia era Entre criar essa Carmens e conversa Severinas. aí Lindo. entre essas culturas. Foi 2009, né? Edu tá com a memória ótima, viu, colega? É Edu, né? É. Edu. Eduardo fez um trabalho, Débora, excepcional, porque a ideia do Entre Carmes e Severinas era Hum. criar um estreitamento entre essas culturas, justamente pela necessidade de produzir algo que fosse nosso, né? Que tivesse aí uma referência dessas que, dessas que a gente veio criando, eu e essas meninas, né? Por exemplo, Fernanda e Célia são amigas queridíssimas do coração, assim como Virgínia, que vieram do Cavaleiro de Santiago. E quando eu saí de lá, elas foram fazer aula comigo. E nós Aham. temos um laço de amizade que vai para além do Flamengo, um amor incomensurável por essas meninas. E aí a ideia era que a gente pudesse criar um espetáculo que fosse nosso, que a gente entendesse as letras, que a gente soubesse, né, o que estava dançando, ainda que a gente fizesse esse exercício de compreender o que as músicas flamencas diziam, isso não era muito forte, né? Porque a gente sentia muito mais do que a necessidade de entender o que é que a letra diz, etc. Então, a relação com a dança, com o flamenco, era muito mais da sensação do que da compreensão do que estava sendo dito. O flamenco como linguagem Aham. para interpretar obras brasileiras nordestinas, exatamente, é isso aí que Eduardo está falando. Então, a ideia, eu chamei Eduardo, estou com essa seguinte ideia. Quero montar um espetáculo em que todas as músicas sejam de compositores nordestinos e que falem sobre mulher. E eu não estava nem pensando nas questões de gênero naquele momento. Sim. Isso porque era uma coisa que estava posta. O meu universo, não só na dança, como geral, ele é impregnado da feminilidade, ele é impregnado do feminino. Eu sou cercado por muitas mulheres. O espetáculo que Aham. me capturou completamente, lindíssimo, a série dizendo aqui. Então chamei, ele topou o desafio e me disse, Edu, é o seguinte, a gente vai fazer essa seleção das músicas, e as meninas também entraram nessa comigo, porque depois que eu falei com o Eduardo, ok, então vou compartilhar agora com todo mundo. Então chamei todo mundo para criar comigo, não foi uma produção individual. Chamei todo mundo, as meninas começaram a procurar as músicas, porque eu tenho um gosto muito
muito forte pela produção de Geraldo Azevedo, de Elba Ramalho, de Zé Ramalho, dessa galera que é Aham. mainstream, digamos assim, né? Da composição nordestina, da música nordestina. E então as músicas passavam muito pela produção dessas composições, desses compositores, né? Ou então desses intérpretes, que nem sempre Mas são você esses. nunca tinha visto nenhum espetáculo com essa temática, que juntassem o flamenco com Não. a identidade do Nordeste. Não. Não. Já tinha visto com outras coisas, né? Como eu falei da Maria Parrés, por exemplo, que leva o Flamengo lá Hum. para o museu. Mas ela não mexia no movimento nem nada assim. O Flamengo tinha uma outra roupagem, foi mais ou menos isso que eu pensei. Porque eu também não mexi no movimento do Flamengo. Era lá aquela coisa que a gente ensinava o tempo Ah, tá. inteiro. No entanto, a gente vestiu o Flamengo com essas com chita, com fuxico, com Tá. renda, com algodão cru. Inclusive as meninas produziram os fuxicos também, cada uma foi enfeitando sua própria roupa, sem aquela necessidade de um padrão, né, igualzinho para todo mundo, não. Mas não entrou na linguagem, por exemplo, corporal, né? Você não foi fazer uma pesquisa sobre, não Entrou, sei, folclore. entrou, entrou, mas num pedaço muito específico que é um duo que na época eu fazia com Karina Leiro. Hum, Tem um xodó para aquele duo também, assim, porque ele era muito gostoso de fazer. E aí, adoro Karina. Karina, veja só que coisa engraçada. Depois que eu me formei, em 2004, em 2005 eu fiz o concurso para professor substituto na UFBA e eu passei. E acho que foi nessa época que Karina resolveu fazer o curso de dança na UFBA. Aí Karina foi minha aluna na UFBA, imagina que coisa. Ah, que legal, Muito que bacana. legal. E aí, por isso, eu chamei Karina para poder fazer esse duo O que que comigo. você dava Então, aula de quê? Qual que era a sua cadeira? lá na UFBA a gente não tinha uma cadeira específica, até porque o currículo teve uma mudança super radical. Não tem mais disciplina. Certo. São módulos de estudo. Então eu estava sempre no módulo de estudos do corpo, na grande maioria das vezes. Uhum. Então aí envolve técnica, envolve criação, envolve metodologia, envolve uma série de coisas. Então não tem mais essa cadeira específica. E Daniel, Como não você tem. tem esse espetáculo gravado? Dá pra gente. Nossa, eu amaria assistir você dançando com a Karina, deve ser incrível. Eu tenho sim. Eu acho que eu não consegui a onça pintada e o cão vagabundo, exatamente. Eu tenho, mas eu acho que eu nunca consegui subir ele para o YouTube, não sei por quê. Vou tentar mais uma vez para ver se eu consigo deixar ele Ai, totalmente compartilha com a gente, é tão importante isso, né? E esse trabalho disponível. realmente da identidade, né? Nordestina Isso. dentro dessa linguagem do flamenco. Puxa, que bacana. Uhum, exatamente. É, e aí, então, esse duo, ele tinha uma outra pegada de movimento, porque Karina já tinha acesso a um outro tipo de linguagem corporal, e aí eu chamei, Kari, vamos criar um duo aqui comigo, que a gente possa trazer um outro tipo de perspectiva para o movimento dentro do flamenco. Então a gente fez, acho que era um... Edu, me lembra aí que ritmo era, não me lembro agora qual. Eu não vou lembrar. Se Eduardo lembrar, daqui a pouco ele diz, se ele ainda estiver por aí. Mas enfim, a gente escolheu um palo, um ritmo, e aí fizemos em cima disso. Então, todas as músicas, a gente pegava trechos que eram mais, para mim, eram mais significativos. Então, a gente fez uma edição da música que pudesse ser encaixado numa alegria, num tango, numa boleria, numa canha. Menina, a gente fez Bicho de Sete Cabeças numa canha, que inclusive, Ah, de que quem é? lindo. Era uma, fizemos com boleria. Isso, Du, obrigado. Ah, por boleria. O Du é meu e de Karina. E era com aquela música, uma onça pintada, e seu tiro Era certeiro. Eu cabeceiro. já estou cantando Nossa, no adoro. ritmo que Eduardo fez, exatamente. E aí tinham duas pessoas cantando, né? Depois eu falo disso. Então, me perdi, eu estava falando da canha. Essa canha foi. De quem foi essa coreografia? Talvez E tenha sido vocês de Fabinho. apresentaram num teatro, foi isso?
Sim, então, chegamos no final desse ano, que Ah, foi e aí depois não 2009. esquece de falar, porque você comentou a respeito da repetição, ou seja, que você não gosta dessa questão Ah, de ter um trabalho e joga ele fora, e no ano seguinte começa outro. Então você ficou um tempo com isso. exatamente, a Eduardo falando aí. Fizemos táxi lunar por tangos, que também era muito gostoso de dançar. As meninas que estão aqui dançaram. Então, trabalhamos aquele ano de 2009 todo em função dessa montagem. E aí, no ano seguinte, eu fiz a manutenção do mesmo espetáculo, trazendo outras coreografias, mudando algumas coisas, dificultando Legal. algumas coisas que estavam muito simples, tirando outras, trazendo outras músicas. Isso em 2010, 2011, 2012, 2013. Ou seja, eu não montei outro espetáculo durante 9, 10, 11, 12, 13, por pelo menos 4 anos. Era o Ah, que mesmo legal. Você espetáculo remontou sempre, acrescentou, e enriqueceu. estava Isso é muito sempre legal, né? mexendo nele. Porque assim, era uma possibilidade também de aprofundamento naquilo que a gente estava propondo, de Uhum, discussão, tanto de discussão quanto do movimento. Tinham coisas que claro. eram super difíceis, nessa canha mesmo, tinham coisas que eram super difíceis. E aí, com o passar do tempo, a gente podia ir burilando aquele sapateado para ele ficar mais enriquecido e tal, né? As meninas iam melhorando na técnica também, e aí a gente ia sempre insistindo naquilo. Sempre mexendo um pouco, mudando alguma coisa ali, no figurino, na música, no movimento e etc. E chegavam pessoas novas também, então o sistema também era aquele de academia, não podia abrir mão disso, porque as pessoas iam para Claro. lá para poder, né? Era uma academia Mas é também. legal, né? Você conseguiu um desejo seu que se manteve, né, com o mesmo trabalho, mas enriquecendo sempre esse mesmo trabalho. É bem legal essa linha. Exatamente. E teve um investimento muito grande dessas meninas. Por exemplo, assim, as meninas fizeram 10 ou 12 batas de cola. Então eu Nossa, precisava usar, cara, não podia fazer com que elas fizessem claro, tem que experiência usar só muito tempo 5 para decor. para usar uma vez, né? Então assim, elas Lógico. usaram algumas vezes aquelas Sim, batas. sim. Ótimo. E aí cada uma delas tem até Mas hoje aí. o espaço confraria continuou? Então, aí eu precisei sair, porque a gente levou acho que 4 anos insistindo na confraria, e aí era Sim. aquela coisa que eu falei para você, né? A dificuldade da gestão, a dificuldade de fazer funcionar um lugar que, de certa forma, era numa zona nobre de Salvador, e aí a gente não conseguiu manter. Então foi aí que eu comecei a ver a necessidade de ganhar outro rumo. Então foi a partir do espetáculo que eu fui fazer um mestrado. Eu levo esse espetáculo para fazer uma análise crítica dele, uma análise crítica estética dele. E esse foi o meu objeto de estudo no mestrado. Mas você estava em Salvador ainda. Estava em Salvador ainda. Ah, tá. Isso foi em 2011. E É, aí porque a eu gente já, precisa saber como que você chegou aí. É, isso foi em 2011, mais ou menos. Aí eu fiz o mestrado, levei 2 anos, terminei em 2013 e foi aí que surgiu a possibilidade. Foi em 2013. Qual foi seu mestrado? Fala, por favor, o título Eu fiz em artes da sua cênicas pesquisa. no PPGAC, no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA. E o nome da minha dissertação é Entre Carmes e Severinas, o Flamenco Transculturado. Porque Uhum. foi aí que eu fui olhar para aquele espetáculo com o argumento de que eu montei um produto transculturado sem saber. Porque a ideia da transculturação é um termo que vem lá da antropologia cultural. Ele diz o seguinte, é do Fernando Ortiz, e é um termo que contrapõe a ideia de aculturação. Então ele diz assim, para ele esse processo de aculturação não existe, né? De abafamento de uma cultura pela outra, de dominação, de sobreposição. Ele diz o seguinte, que nessa tentativa de dominação de uma cultura pela outra, o que acontece na realidade é uma mistura. Então tem aí uma contaminação de culturas que faz com que produza uma outra cultura com identidades próprias. Então ele chama esse processo de transculturação, ele faz uma analogia como uma cópula genética. Tem duas coisas aqui que se encontram e Entendi. produz uma terceira, com identidades e características específicas, que não é nenhuma nem outra, mas que tem essas referências aí.
como uma cópula genética. E aí eu entendo, fazendo uma análise estética e crítica da produção daquele espetáculo, que sim, Entre Carnes e Severinas é um produto transculturado. Aí eu faço a minha dissertação baseado nesse argumento. Chegando no final da dissertação é que eu entendo também que tem uma perspectiva de gênero muito forte, que está posta, está na cena, porque é um espetáculo basicamente feito por mulheres. Porque de Sim. homem só tinha eu, um único aluno que dançou, dois, na realidade, porque Fábio chegou a dançar depois. Fábio, ou Eduardo, Edu? na guitarra, Ricardo também em algum momento na percussão e depois na guitarra, e só. Então, era um espetáculo de mulheres. E era um espetáculo feito com músicas de compositores nordestinos que falavam sobre mulher. Eu não estava Uhum. pensando nas questões de gênero, eu estava cedendo ao que o apelo da Certo, realidade me mostrava naquele momento. claro. Querido Uhum. Paulo. E aí era essa a ideia. Então eu cheguei em 2013, eu terminei o mestrado, e logo depois, e nisso assim, eu fui novamente professor substituto na UFBA e tal, então o que acabava me sustentando não era nem Giovanni, isso, o aluno era Giovanni, sério. Ah, e Rodrigo também, flautista maravilhoso, se você não conhece, Débora, Rodrigo, ele é Rodrigo, sensacional. sim, Conhece? que já veio para São Paulo, não? Eu acho que ele já esteve por aí sim, viu? Já fiz show com ele. Qual é o sobrenome Não, dele? Rodrigo? Não? Sestrem. Maravilhoso. Fiz um show com Lindo, ele lindo. já. Uma pessoa Figuraça, lindíssima. maravilhoso. Aí, ó, Eduardo falando. Sestrem. Ó, galera. Sestrem. Já tá Esse trem, livre. né? Isso. É. E aí, Débora, eu fui tendo que lidar com a queda da confraria, porque o espaço não se sustentava. Ou melhor, Sim. na realidade, ele apenas conseguia se sustentar. A gente pagava o aluguel, pagava as contas do espaço e não ficava nada para mim, nem para a Roberta, que era minha sócia. Então não Claro, tinha mais como sustentar aquilo. Então, claro. meu Deus, foi um momento crítico da minha trajetória como profissional, porque eu fiquei pensando, porra, eu saí do Cavaleiro de Santiago e fui fazer minha carreira em outras academias. Massa. Cumpri, tiquei isso. Queria fazer, fiz. Abri o meu espaço, fiz as criações, fiz o que eu queria naquele lugar, tiquei isso também. Agora esse espaço, agora o que, é que eu vou fazer? Parece que para esse profissional de academia, quando a gente chega nesse status de ter o seu próprio espaço, parece que não tem outro status para alcançar. Porque esse parece que é o máximo que a gente pode alcançar, né? Como quando dá aula em academia, ter sua própria academia, suas turmas, etc. Mas eu não tinha bala na agulha para isso. Porque eu fui me meter a alugar um espaço caríssimo numa zona nobre. Eu Aham. tinha muita aluna, não consegui fazer com que as outras modalidades de dança tivessem muitas alunas, e aí não estava dando para sobreviver com aquilo. Então eu fui me afastando, eu fui identificando novamente na universidade o lugar em que eu precisava me vincular. Então eu fui me preparar, e o mestrado foi para isso também, me preparar para poder fazer um concurso público na universidade. Porque, como eu já tinha um apaixonamento pela sala de aula e já tinha sido 4 anos professor substituto na UFBA, então eu já Aham. entendia que aquele, de fato, podia ser o meu lugar. Mas para isso eu precisava fazer um mestrado e precisava fazer um doutorado. E foi o que eu fui fazer. Fui estudar para fazer uma seleção de mestrado, passei em 2011, terminei em 2013. Em 2015 surgiu a possibilidade de fazer um concurso aqui em Aracaju. Teve também na UFBA, me inscrevi nos dois, mas acabei abrindo mão da UFBA porque eu achava que eu podia contribuir muito mais aqui em Aracaju, já que era um curso pequeno e recém, eu acho que tinha 5 anos, mais ou menos, 6 anos, quando eu entrei em 2013. E aí eu achava que eu podia contribuir muito mais E, aqui do que na e UFBA. como foi essa mudança, né? Porque, bom, a gente tem em Salvador, querendo ou não, um centro, como você falou, né, da cultura flamenca, espanhola, que veio da Galícia, mas tinha grupos e tal. Quando você chegou aí em Aracaju? 2015? 2015.
Foi de Não, mudança total. não, eu me mudei total em 2019, depois que eu voltei da Espanha. Porque eu morei um ano lá Hum. fazendo parte do meu doutorado. Morei em Madrid. Ah, então conta isso. Você foi para Então, Espanha, você ficou um tempo na Espanha. fiquei, exatamente. Você engatou o É, mestrado no doutorado? praticamente, porque eu defendi em 2013, em 2015 eu entrei no doutorado. Uhum. Uhum. E foi em 2015 que surgiu a oportunidade do concurso. Aí eu fiz e passei. Eu fiquei 2 anos. Não, perdão. Quando eu saí do doutorado em 2013, eu entrei na universidade. Não foi em 2015, não. Foi em 2013. E aí eu fiquei entre 2013 e 2015, indo e vindo para Salvador, Aracaju, toda Caramba. semana de carro. Umas 4 horas, 4 horinhas e meia. Toda Era semana, pelo toda amor de Deus. semana. Era super cansativo, Nossa, porque imagina. eu ainda não tinha me programado para uma mudança abrupta para Aracaju, porque eu ainda tinha muitos vínculos em Salvador. Claro. E aí precisei de 2 anos até me desvincular de tudo em Salvador, deixar só os afetos e os amores, né? Como essas que estão aqui. Mas de trabalho eu já não tinha mais, eu já não fazia mais parte daquele grupo, eu já não tinha mais contatos profissionais me solicitando, porque eu fui criando esse distanciamento. Sim. E aí, em 2015, eu consegui um afastamento total da universidade por causa do doutorado. Então, eu fiquei em Salvador. Só que meu plano já era, desde antes de entrar no doutorado, era tentar uma aprovação de bolsa para poder passar um ano em Madrid, estudando, né, fazendo parte do Hum. doutorado. E deu Aham. certo. Aí eu entrei em 2015, consegui o afastamento da universidade. Em 2017 surgiu essa possibilidade de participação no edital para a seleção de bolsistas para um doutorado sanduíche fora do país. Aí eu me inscrevi, consegui ser selecionado lá dentro do meu programa e consegui o que eu solicitei, que eram 12 meses de bolsa. Então, minha amiga, aí foi outra mudança e uma parte muito significativa também da minha. 2017 viveu em Madrid. Ole, ole. Isso? Exatamente, Ai, que exatamente. demais. Aí eu fiquei lá entre setembro de 2017 a setembro de 2018. Foi quando eu voltei para o Brasil. E aí voltei para Salvador e já tinha que colar tudo, porque eu já tinha resolvido assim, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ficar em Salvador só o tempo de defender a minha tese e vou me mudar para Aracaju, porque eu não vou aguentar mais e também não tinha mais necessidade de ficar pegando estrada, me arriscando toda semana, Lógico. super Nossa. cansativo e dispendioso também, né? Já que eu já não tinha mais vínculos profissionais em Salvador, que quando eu chegar em Claro. Salvador eu vou defender e vou para o Brasil. Só que isso aconteceu muito rápido. Eu voltei em setembro, é, em março eu defendi a tese, em abril eu já estava morando em Aracaju. Então foi tudo muito assim. E aí foi ainda, Débora, aquela coisa assim, meu Deus, eu fiquei morando um ano na Europa. Voltar para o Brasil foi um trauma maior do que aqueles que a gente, daquelas viagens internacionais mais rápidas, né? Que mesmo quando a gente volta assim, porra, que choque, né? Que dificuldade, por que esse país é assim? A gente tem tanta coisa diferente fora que podia ser igual ou até melhor, né? Mas a gente não tem. Então aquele choque foi ainda muito maior. Depois de ter vivido um ano lá, voltar para Salvador foi um impacto grande. Vir para Aracaju logo em seguida foi outro impacto maior. Porque eu ainda estava tentando me readaptar com a volta e de repente eu saio de Salvador, que apesar de ser pequeno, tem uma proliferação maior de uma série de coisas que Aracaju não tem. E aí eu Claro. venho para um espaço ainda menor, né? Com uma série de outras restrições. E aí eu fiquei um bom tempo ainda assim, tentando chegar mesmo, né? Me encontrar nesse lugar com uma nova rede de contatos, outras relações e etc. Aí depois, logo depois veio uma pandemia,
Então, até hoje eu me Mas e como, sinto... quem que é a galera do flamenco que estava aí, que você conheceu? Ah, Quando você chegou, você fez contato? então, eu já sabia que a Andrea, que você acha que você deve saber quem é, né? Uma Aham, queridíssima. sua Andrea parceira, né? já mora aqui há muitos anos mesmo, acho que mais de 20 por aí. Então, desde que ela saiu de Salvador e ela dançava com Irene lá, você sabe quem é Irene? Desde que ela saiu de lá, que ela veio, que eu soube que ela tinha vindo para Aracaju. Então, sempre que eu pensava em vir para cá, eu lembrava de Andréa. E aqui eu não me lembro como foi que eu conheci Fabiano, porque Fabiano também, acho que ele entrou na universidade mais ou menos na mesma época que eu, e eu não me lembro como foi que eu conheci ele aqui. Eu só sei que foi assim, meu Deus, eu tô salvo. Tem um guitarrista e uma parceira para dançar. Olê! É, é, E Fabiano Fabiano. que toca pouco, né? Ah, Graças ele é a maravilhoso. Deus. E é uma pessoa incrível, assim. Ele tem uma energia É. parecida com a de Eduardo também. Só que Fabiano consegue ser um pouquinho mais expansivo. Eduardo é um pouquinho mais retraído, né? Apesar que com a convivência de muitos anos ele foi se soltando mais. Mas eu me lembro muito de Eduardo quando eu tô com Fabiano. E ele é um queridíssimo, assim como Eduardo também é. E aí a gente consegue. Recentemente a gente dançou, inclusive, num festival aqui de dança de academia. Então, assim, olha ele, quando aparece a oportunidade, a gente vai e dança e aí coloca a prática em exercício. Porque tem isso também, né? Quando você se afasta da sala de aula, manter aquela técnica acaba ficando mais difícil. E ao mesmo tempo a sala de aula acaba prendendo a gente naquele lugar de comodismo, né? Até aqui eu sei, dá para ensinar Mas, e ó, mais. me conta que vocês são trio hoje ainda, né? Sim, Você, sim. Um André e trio Fabiano. nordestino. Segundo o que ele me falou, vocês não se desgrudam, porque ele fala, não, porque o Daniel e a Andréia estão na minha tese, estão no meu doutorado, a gente está pesquisando, a gente nananana, falou um monte de Isso, coisa, mas isso. não sei esses detalhes. É isso. Então a gente não conseguiu ainda criar uma regularidade de encontro, até porque Hum. Fabiano está finalizando o doutorado dele, então ele está bem atribulado lá com as coisas dele. A Andrea também tem a vida dela, ela dá aula numa academia aqui, e eu tenho a minha, né? Com as minhas atribulações também. Então a gente não conseguiu, mas a ideia é que a gente consiga ter um tempo para a gente, regularzinho, assim, durante a semana, para que a gente não fique maluca quando aparece uma apresentação. Gente, vamos ensaiar, vamos rever o repertório. Mas Agora então mesmo, vocês se apresentam de vez em quando? sim, Aparece sim, alguma coisa para vocês fazerem de aparece, de vez em apresentação? quando aparece. A gente não recusa nada. O que aparecer, a gente tá dizendo, vamos, a gente quer ir sim, vamos, a gente vai, dança, dá uma lembrada no material que a gente tem, que inclusive acabou reduzido, porque a gente já teve há um tempo atrás um pouco mais de tempo para poder se encontrar. Então a gente tinha aí um repertório de uns 4 ou 5 números, mais ou menos, e agora a gente só tem dois, que é a alegria que eu montei com o Fabiano e com o Andréa, e a velha sevilhana de toda a vida, que a Aham. gente dança quando chamam a gente. Mas tinha uma boleria que eu fazia, tinha uma soleá também, material que eu trouxe de Madrid. Mas eu preciso ver os vídeos de novo para ver se eu consigo reproduzir, porque a falta da prática acaba fazendo com que a gente esqueça muita coisa, né? E como que tá a sua vida hoje, então, Daniel? Como é que tá o seu flamenco hoje? Hoje, o que Então, você tem feito, não tem feito? Sua vida está na universidade, dando aula? é. Minha vida está muito mais na E universidade você dando lançou um aula. livro, né? Por favor, não pode se Isso! esquecer. Tá aqui ele, eu mostro para vocês. Para vocês. Mostro ele já já. É, Então, quando eu fiz essa escolha por ser um professor universitário, eu, ao longo do tempo, fui entendendo que eu tinha que construir essa carreira de professor universitário. Então, uma das coisas mais complicadas para quem é artista, quando entra na universidade, é equilibrar a produção artística com a carreira universitária. É muito difícil, Débora. Eu acho que deve ter alguém aí, alguma das colegas, que consiga fazer isso melhor do que eu, porque eu achava que seria possível. É possível em alguma medida, mas a minha produção artística despencou
infinitamente. Começou a despecar mais infinitamente quando eu me desvinculei do Demente, que era o grupo que eu Aham, conseguia produzir muita coisa. A gente viajou claro. muito, inclusive para fora do país, para fazer apresentações. E aí, quando eu me desvinculei, a minha produção artística despencou vertiginosamente. Quando eu entro na universidade, que eu entendo que eu preciso investir na minha carreira como professor, cai mais ainda, né? E aí, depois de ter saído Ah, da sala tá. de aula, porque eu estou na sala de aula dentro da universidade, mas aquela sala de aula que é fora da universidade, eu me desvinculei completamente. Então, desde que eu vim para cá, para Aracaju, nunca mais eu entrei numa sala de aula que não fosse a sala de aula da universidade, para dar aula, né? Claro. Então, aí, a minha relação com o Flamengo hoje é muito pontual. Ele está mais aqui no meu universo criativo e de reflexão crítica do que propriamente do fazer dele mesmo em si, né? Certo. Porque eu só tenho conseguido tocar nele quando eu me encontro com a Andréa e com o Fabiano para a gente cumprir um objetivo, né? Que é dançar Sim. aqui ou ali, aí a gente vem, se encontra, ensaia, vai e dança. Aí depois que a gente dança, a gente para novamente, porque não tem alguma coisa ali na frente que faça com que a gente consiga criar essa regularidade por causa das atribulações de cada uma, né, em suas vidas. Então, mas Claro. assim, o flamenco é a única coisa na minha vida que eu nunca consegui me distanciar, porque ele está sempre aqui no meu fazer, está também na sala de aula, quando eu trago assim um ritmo um compasso de 12 tempos para poder criar uma acuidade auditiva musical para as pessoas que estão habituadas ao compasso de 8 tempos, que é o nosso, né? Então Ah, aí eu levo o compasso de 12 para poder criar um estranhamento aí na percepção, falo dos acentos e etc. Não faço nada do movimento do flamenco, porque o meu interesse naquele momento é só trazer uma outra percepção musical. Então, mas isso faz com que a minha relação com o Flamengo se mantenha viva. Então, quando eu sim. escrevo também, né, na grande maioria das vezes, trago aí uma referência da minha prática com o Flamengo. Quando eu produzo eu tenho uma performance que chama protocolo.doc, que ela é fruto da minha tese, né? Eu escrevi uma tese e produzi uma performance também ao longo do doutorado, dos 4 anos Aham. do doutorado. E o Você protocolo, terminou o doutorado? eu terminei em 2019, né? Quando eu voltei para o Brasil no final de 2018, 2019 eu defendi, e aí vim para cá de vez, para Aracaju. Então, na minha performance, por exemplo, você vai ver uma bata de cola. Você que sabe o que é uma bata de cola, obviamente vai ligar imediatamente ao flamenco. No entanto, Uhum. toda a construção ali está baseada no imaginário de masculinidade do dançarino de flamenco. Então, não tem necessariamente o movimento, não tem nenhum tipo de sapateado, tem um movimento Aham. ali com a bata de cola que só quem reconhece, eu tenho algum contato com o flamenco, vai reconhecer que eu estou fazendo alguns movimentos que são característicos do uso da bata de cola. No entanto, o que se produz ali em termos de significado está para além, anos-luz, do que é o flamenco em si, né? Daquela Sim. reprodução dos ritmos, daquela execução tradicional do tablado e etc. Então, é por isso que eu digo que eu nunca me distanciei do flamenco, apesar de que a lida com ele em sala de aula não aconteça, mas ele está aqui, no meu imaginário, nas minhas percepções, nas minhas reflexões e etc. E o Aí, livro? aqui, Que Cabra lindo. Macho e Flamenco Transculturados, a dança como embaralhamento de subjetividades. E aí, cada uma dessas imagens aqui é uma caricatura minha. Então aqui a gente Nossa, tem lindo demais. a Dama de Ouros, esse é o Rei de Paus, que é o cabra macho nordestino. A Dama de Ouros é a representação de todas as epistemologias, né, das noções que eu trago para poder discutir os argumentos que estão aqui nesse livro. Esse aqui é o Ás de Espadas, que é a representação do protocolo.doc, que é a performance que eu desenvolvo. Deixa eu ver aqui no vídeo que está difícil para mim enxergar. Aqui. Que Esse lindo. daqui
Esse daqui é o amigo imaginário do Ás de espadas, é o valete de espadas. Aqui é a rainha de copas, eu errei. Aqui é a rainha de copas, que é a dança flamenca, é a representação da dança Aham. flamenca. Aqui é a dama de ouros, que é a relação com as teorias, as noções e as epistemologias. E esse aqui é o coringa, Que que é a legal. relação dos assuntos de gênero, que é o que leva toda a argumentação dessa tese. Escuta, eu sei que a gente está longe, mas como é que eu posso adquirir? Queer Livros, www.queer, Queer, É, livros, é, é. Tá. isso, .com.br. Está à venda lá. Eu não tenho Eba, mais nenhum na minha mão. E aí, o livro é uma produção, né, da tese, e a discussão central é uma abordagem a partir dos imaginários de masculinidade do cabra macho nordestino e do dançarino de flamenco, e como isso, o encontro desses dois imaginários, assim como lá na dissertação, gera um terceiro produto, que é a performance, o protocolo.doc, que vai gerar aí um produto com identidades próprias, que não é nenhuma coisa nem outra, mas traz essas duas referências. Então, ele é todo escrito em diálogo. legal. Tem as fotinhas das meninas também. Ai, que lindas fotos, olha. Ele é todo escrito como se fosse um texto dramático, um texto de teatro, com diálogo, do começo até o fim. Nas páginas de divisão de capítulo, tem em cada uma delas uma Ai, que imagem lindo. de dessas figuras que estão na As capa. figuras. Esse aí é o As de Espadas. Essas imagens foram criadas por Rodolfo Carvalho, que é um artista plástico maravilhoso de lá de Salvador. Olha que linda, eu amo essa foto, Andréa. Olha isso. Essa aqui é a foto da performance, do Ai, protocolo.doc. que lindo. Nossa, Não tem nenhuma resposta para isso. Alexa, pare. Alex. Ah, Isso aqui é uma bata de cola, Andréa, que eu fiz lá em Madrid. linda. Nossa, E aí maravilhoso. eu me escondo dentro dela, faço umas Ô, peripécias aqui para Daniel, poder. Oi. bom, a gente vai encerrar nossa entrevista, que a gente já está mais ou menos na nossa hora, mas eu peço sempre para o meu entrevistado me deixar uma mensagem, principalmente para os flamencos agora dessa nova geração, né? O que que você deixaria de conselho, de palavra, de acordo com toda essa sua experiência, com toda essa tua bagagem que você tem, como professor, como artista, como performance, né? E, enfim, para onde vai o flamenco brasileiro? E também que você falasse um pouco dessa questão da identidade do Nordeste em relação ao Flamengo, né? Uhum, Você uhum, conseguiu criar esse produto, né? Que, como você falou, não é uma sobreposição de uma cultura sobre outra, não. Foi uma intersecção que criou um terceiro produto, né? O Flamengo uhum. nordestino deveria buscar mais isso, se a gente pode falar de um Flamengo nordestino, se a gente pode falar de um Flamengo brasileiro, eu sei que fiz um monte de pergunta numa só, né? Desculpa. Mas Ó, para resumir um pouco do que você pensa, né, em relação aham, a essa identidade, e o que que você deixa de mensagem aqui para a galera que está vindo depois da gente, né? uhum. Como é que é estudar Vamos. flamenco? O que que a gente tem que pensar para entender o que que é o Flamengo, na tua Ai, meu visão? Deus. Com relação à produção do que a gente faz hoje com o Flamengo, eu acho admirável as pessoas que têm aquela necessidade da mímese, né? De ser uma daquelas pessoas, como eu já tive há muito tempo atrás, né? Eu quero, eu quero ter essa passabilidade, no sentido de eu quero dançar e que as pessoas nem de longe desconfiem que eu não sou espanhol, né? Eu já quis isso, já quis muito isso. Então, essa é a necessidade da mímese, né? Que eu acho que a grande maioria das pessoas, quando começa a adentrar no universo do flamenco, ama tanto aquilo que quer ser aquilo, quer reproduzir com o máximo de fidelidade aquilo que se faz nos tablados tradicionais na Espanha, né? E nenhum problema com relação a isso.
Agora, eu acho que a gente tem que ter também, talvez, né, e isso eu falo por uma experiência muito particular, uma necessidade aí de trazer mais para perto esse conhecimento para produzir algo que seja particular, que seja idiosincrático, né? Que tenha em algum momento aí a possibilidade da expressão de uma identidade única que é a nossa, como é de qualquer outro povo, né? Sim, Porque eu acho que lidar com a cultura da alteridade exige, obviamente, muito respeito, muito cuidado, mas também é um lugar, é um momento da gente pensar o que, que eu posso fazer com isso, já que eu tenho tanto domínio, já que eu tenho tanta propriedade, o que, que eu posso criar com esse conhecimento que aproxime mais do meu fazer, né? Que aproxime talvez da minha brasilidade ou das minhas características locais, não sei. Isso é uma necessidade muito particular que eu repito, né? Vem por uma frustração e vem por uma necessidade criativa também, porque chegou um limite, também pela frustração e necessidade criativa, de que eu pensei assim, eu não sou espanhol, eu não tenho nem descendência espanhola, eu não vou morar em Madrid, apesar de já ter morado um ano, sabendo que eu ia chegar e ia sair com data certa de chegada e data certa de saída. E eu vivo aqui, então assim, qual é o meu contexto? Então eu acho que essa minha necessidade com o flamenco vem de uma outra referência também, quem fala muito isso na dança é Isabel Marques, né? Qual é a dança no contexto? O que é que eu estou aham, produzindo agora? Então, como eu tenho um vínculo com a universidade, a dança que eu produzo hoje tem a ver com o outro necessariamente. Porque eu tenho aqui uma responsabilidade social dentro da universidade, né? Eu tenho que que produzir legal. algo que sirva para a minha comunidade. E é claro que eu estou falando do Flamengo a partir dessa perspectiva, do ensino universitário, desse lugar no qual eu tenho uma relação estreita. Então, necessariamente, o que eu tenho que produzir hoje tem que estar relacionado a isso. O que não Aham, é a necessidade de alguém que está na sua academia procurando fazer assim, a mímese do negócio porque ama muito aquilo, quer muito aquilo. Massa. No entanto, é até mercadológico se de repente as pessoas começam a pensar, ok, dominei isso aqui, agora qual é a minha identidade nisso? Qual é a minha aham. característica nisso? O que é que vai me fazer num mercado tão grande fazer com que as pessoas venham para mim e não para o outro? Então eu acho que é isso, né? É quando você começa a colocar a sua experiência, o seu universo de conhecimento no flamenco e, sobretudo, conversar com o seu contexto. Quem são essas pessoas que estão aí ao seu redor, no seu universo, que podem olhar para o flamenco de uma forma diferente, que não vai enxergar no outro, né? Porque se existirem muitos Stefanos Domitis, muitos Fábios Rodrigues, então, assim, tá, eu posso escolher qualquer um, porque é todo mundo igual. Então, eu acho que a gente sempre, em É, qualquer negócio, né? E eu acho que a gente tem que olhar para o Flamengo também, né? Sobretudo porque a gente ganha dinheiro com isso, né? Quem está dando sua aula e etc., que só claro. está lidando com isso, é pensar nesse diferencial. O que é que eu posso implementar aqui, como foi, por exemplo, em algum momento a música ao vivo. A gente não tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Quando você começa a ter, então você pode se gabar disso. Dizer, olha, todo mundo dá aula de dança flamenca, mas eu sou o único que tem aqui em todas as minhas aulas um guitarrista e um percussionista. Então você vai fazer aula de flamenco com quem? Né? Sim. Com alguém que tem a possibilidade de te ensinar mais a respeito dos ritmos, ou você vai Aham. ficar dançando com música de CD, ou só ao som da percussão das palmas, né? Então eu acho que tem que pensar nesse tipo de coisa. Então talvez a mensagem que eu deixaria para essas pessoas que estão chegando agora é justamente isso, de trazer as suas referências, de trazer a referência da sua cultura local para isso que você, de alguma forma, já domina, que é o flamenco. Né? Porque quanto mais particularidade, quanto mais contextualizada for essa dança, eu acho que é melhor para todo mundo. Eu acho que a gente se descobre de uma outra forma naquilo que a gente já está habituado a fazer todo dia. Punta tacon, punta tacon, punta tacon. Então vamos fazer punta tacon de né? Num samba de roda, num samba de coco, num maracatu, vamos tentar fazer esse tipo de investimento. Aí, no caso, falando do Nordeste, né? Mas tem a cultura do Aham. hip hop, tem as culturas afrodiaspóricas, ameríndias. Então, acho que dá para pensar um monte de coisa com relação a isso.
Acho que é isso, minha Muito amiga. legal. Eu apesar de estar numa, né, a gente quando tem muito tempo de flamenco, a gente tem as nossas idas e vindas, né? Vai para o tablado, volta para o teatro, faz a dança contemporânea, faz a fusão, Isso. faz não sei o quê. Isso é muito enriquecedor, né? Em cada momento eu acho que a gente está num momento na vida, né? Uhum, Mas o uhum. importante é isso que você falou. Acha o ponto de contato, né, com você. E Se a tua isso, verdade está sendo se vestir de espanhola e imitar a fulanita de Madrid agora, vá. é. Agora, se naquele momento não tem mais nada a ver, falando, meu, por que eu estou imitando a fulana se não sou a fulana, sou a cicrana? Uhum, uhum, Muda, né? uhum, uhum. É achar sua verdade, eu acho que é um pouco isso, né? Isso, exatamente. Daniel, eu amei te conhecer, muito obrigada. Entrevista super enriquecedora. Agradeço o Eduardo que está aqui, que é um cara que eu adoro, que eu respeito. Você falou do Ricardo, Fabiano Uhum, Zanin, que músicos uhum. maravilhosos, incríveis, né? Quero conhecer, eu acho que o Hermógenes também, né, que a gente comentou. É, maravilhoso. E então, aqui a história do Flamengo no Brasil tá buscando todo mundo. A gente vai ter que entrevistar todo mundo. E os nomes são muito importantes dessas referências todas que você colocou. E Uhum. principalmente hoje a gente chegando aí, né, em Aracaju, onde você está. Puxa, é incrível a gente poder se comunicar e poder conversar e poder trocar, né, tanta informação e tantas coisas legais do teu trabalho e conhecer melhor você. Muito, muito Que obrigada. A bom. Penha Flamenca está super aberta, de portas abertas. Quando você vier a São Paulo, a gente tem o nosso espaço físico aqui na Vila Madalena, mas também podemos trocar figurinhas online aí para sempre, né? Porque agora esse online chegou para ficar ainda bem, É, para a gente poder se aproximar, né, desse Brasilzão que é tão gigante e a gente teve tanto tempo separado, enclausurado e cada um no seu quadrado, né? Agora a gente tem que sair disso, né? exatamente. Eu, olha, muito obrigado, Débora. Foi queridíssima aqui essa conversa com você. Te amo também, Virgil. Estou aqui também à disposição quando quiser conversar mais ou pedir alguma informação de outras pessoas, etc. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Foi uma delícia. Meu, eu nem vi o tempo passar. Adorei, adorei. Gente, essa entrevista vai descer no canal da Penha Flamenca Brasil no Instagram, para quem quiser assistir depois e repetir e convidar os amigos para assistir. Depois a gente vai passando tudo no YouTube da Penha Flamenca Brasil também, tá bom? Um beijo, querido. E aí, agora você me dá aí no WhatsApp, eu quero comprar esse livro aí de qualquer jeito. Tá bom, E eu a vou gente mandar para precisa você te ali. convidar para um projeto que a gente tem que chamar Diálogos Flamencos, onde todas as Certo. produções de universidades, não sei se a gente já chegou a conversar sobre isso, a gente traz as pessoas para falarem dos seus trabalhos. Então, meu, Não, você vai ser fundamental nesse Diálogos Flamencos aí que a gente tem aqui na Penha Flamengo, tá bom? vamos nessa. Tamo junto. Obrigada, viu? Obrigado, meu amor. Gente, obrigada pela participação de todo mundo que esteve aqui, os alunos do Daniel, os amigos, a galera aqui do Flamengo. Obrigada mesmo, mesmo de coração. Beijo para todo mundo. Tchau, Beijo, Débora. obrigada mesmo.